Sem a geometria, não seria possível a astronomia. E sem a astronomia, seria impossível a navegação. E a navegação é um fator importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade. Retomemos o estudo da geometria analisando os seguintes tópicos: pontos notáveis de um triângulo, ângulos na circunferência, potência de um ponto. Bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. São 4 os pontos notáveis de um triângulo. Vejamos a definição e a propriedade de cada um deles. Observe na tela. Baricentro, ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo. O baricentro divide cada uma delas em 2 partes, sendo uma o dobro da outra. Na física, é chamado de centro de massa ou centro de gravidade, exatamente por ser o ponto de equilíbrio do triângulo. Ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo, o incentro equidista de seus lados. Portanto, é o centro da circunferência inscrita. Ponto de encontro das 3 mediatrizes dos lados do triângulo, o circuncentro equidista de seus vértices. Portanto, é o centro da circunferência circunscrita. Ponto de encontro das 3 retas suportes das alturas, ortocentro. RH1, SH2 e TH3 são as alturas, o ortocentro. Vejamos 2 casos notáveis. Acompanhe. No triângulo isósceles, traçando a mediana relativa à base, notamos 2 triângulos congruentes. Assim, a mediana coincide com a bissetriz, com a mediatriz e com a altura. Os 4 pontos notáveis aparecem alinhados. O que deve acontecer no triângulo equilátero? Não esqueça que todo triângulo equilátero é isósceles. Vejamos o que acontece. Ao traçarmos uma das medianas, os pontos notáveis devem estar alinhados sobre ela. Ao traçarmos uma outra mediana, os pontos também devem estar alinhados sobre ela. Assim, concluímos que no triângulo equilátero, os pontos notáveis são coincidentes. Bem, vamos ver uma questão de aplicação para que você possa fixar esses conceitos. Me acompanhe na tela. Determinar o perímetro do triângulo AMN da figura, onde AB e AC medem 2 e 3 centímetros respectivamente, sendo T o incentro do triângulo ABC e MN paralelo ABC. Ao traçar a bissetriz relativa ao vértice B, ela passa por T, ponto de encontro das bissetrizes, dividindo o ângulo B em 2 partes iguais. Do paralelismo, temos que a medida do ângulo MTB é igual à medida do ângulo TBC, pois são ângulos alternos internos. Assim, pode-se concluir que o triângulo BMT é isósceles de base BT e MT é igual a MB. Ao traçar a bissetriz relativa ao vértice C, de maneira semelhante, concluímos que o triângulo CNT é isósceles de base CT e TN é igual a NC. O perímetro do triângulo AMN é igual à soma dos lados AM, MN e NA. Observando a figura, podemos dizer que MN é igual à soma de MT com NT. Como MT é igual a MB e NC é igual a TN, temos que o perímetro é igual à soma de AM, MB, NC e NA. Como AM mais MB é igual a AB e NC mais NA é igual a AC, resulta para o perímetro o valor 2 mais 3, 5 centímetros. Vejamos agora ângulos na circunferência. Esse assunto tem bastante incidência no vestibular. Ângulo central, aquele que tem o vértice no centro da circunferência. O ângulo central tem medida igual à do arco de circunferência correspondente. Observe na tela. A medida alfa do ângulo central AOB é igual à medida do arco AB correspondente.
ângulo inscrito, aquele que tem o vértice na circunferência e lados secantes a ela. Observe na tela. Na figura, beta é a medida do ângulo inscrito A e B. Mas que relação existe entre a medida do ângulo inscrito e a do arco de circunferência correspondente? Vejamos na tela. Como OA é igual a OI, o triângulo AOI é isósceles de base AI. Portanto, os ângulos da base são iguais. Prolongando IO, obtemos um ângulo externo do triângulo AOI. Sua medida é a soma dos internos não adjacentes. X mais x, 2x. Analogamente, OB é igual a OI. E o triângulo BOI é isósceles de base BI. Portanto, os ângulos da base são iguais. O externo do triângulo BOI tem medida y mais y, 2y. Assim, sendo beta igual a x mais y, alfa é igual a 2x mais 2y. 2 vezes x mais y, 2 beta. Beta é igual a alfa sobre 2. Portanto, numa circunferência, a medida do ângulo inscrito mede a metade do arco de circunferência correspondente. Vejamos um caso bastante interessante proposto por Tales de Mileto, em meados de 600 a.C. Acompanhe na tela. Para um arco de 180 graus, isto é, uma semicircunferência, o ângulo A e B vale 90 graus, já que A e B é ângulo inscrito. Os pontos A e B formam um triângulo retângulo em I. O ponto O é o circuncentro do triângulo, o centro da circunferência circunscrita. E a medida da mediana IO é igual ao raio da circunscrita. Vejamos um outro caso importante. Acompanhe na tela. Qual a relação existente entre a medida alfa do ângulo excêntrico interior e as medidas x e y da figura? Unindo, por exemplo, A e C, formamos dois ângulos inscritos. Suas medidas são iguais a x sobre 2 e y sobre 2, já que todo ângulo inscrito vale a metade do arco correspondente. Como alfa é ângulo externo do triângulo formado, decorre que alfa é igual a x sobre 2 mais y sobre 2. Resulta alfa igual a x mais y sobre 2. Portanto, todo ângulo excêntrico interior é a média aritmética dos arcos correspondentes. Deixo a cargo do aluno verificar, de forma bastante semelhante, que no caso de um ângulo excêntrico exterior, vale a relação alfa igual a x menos y sobre 2. Vejamos agora um último assunto, a potência de um ponto em relação a uma circunferência. Considere duas cordas que se interceptam num ponto P. E cada uma fica dividida em duas partes. Acompanhe na tela. PA e PB na corda AB. PC e PD na corda CD. Unindo AD e CAB, formamos os triângulos APD e CPB. Em P, temos ângulos opostos pelo vértice. A medida do ângulo A, igual à medida do ângulo C, vale a metade do arco BD, já que A e C são ângulos inscritos e BD o arco correspondente. Portanto, o triângulo PAD é semelhante ao triângulo PCB pelo critério ângulo-ângulo de semelhança. Então, PA está para PC, assim como PD está para PB. Portanto, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. É constante o produto das partes em uma e na outra corda. Essa constante chamamos de potência do ponto P em relação à circunferência. Deixo a cargo do aluno verificar, observe na tela, de forma bastante semelhante, que esta relação também é válida quando o ponto P é um ponto externo. Vejamos um importante caso em que acontece tangência. Acompanhe na tela. Sendo PT1
e PT2. Tangentes traçadas a partir de P, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. E é igual a PT1 ao quadrado, que é igual a PT2 ao quadrado. Portanto, ao traçarmos por um ponto P exterior duas tangentes à circunferência, as medidas de P aos pontos de tangência são iguais. PT1 é igual a PT2. E esse conceito é muito explorado no vestibular. Vejamos uma questão de aplicação para que você possa realmente fixar esse assunto. Me acompanhe. De um ponto exterior a uma circunferência, são traçadas uma tangente e uma secante, conforme a figura. A tangente AB mede 10 metros. E as medidas de AC e CD são iguais. Qual a medida da secante AD? Pela potência do ponto A em relação à circunferência, podemos dizer que AB ao quadrado é igual a AC vezes AD. 10 ao quadrado é igual a x sobre 2 vezes x. Observe que o x da questão é o AD. Portanto, temos que 200 é igual a x ao quadrado, uma vez que 10 ao quadrado é 100, e se você multiplicar os dois membros por 2, resulta a expressão 200 igual a x ao quadrado. Transpondo os dois membros e extraindo a raiz de 200, 10 raiz de 2 metros. Bom, gente, essa aula foi bastante rica, cheia de detalhes, cheia de informações, e é fundamental que você treine bastante. Você vai encontrar muitas questões sobre esses assuntos no vestibular, ok? Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.